mais de 100 anos a tradição do negro fugido. Quem vê pode até se assustar por conta da cara pintada e da boca cheia de sangue. Mas a boca de sangue é só um reflexo das lutas que essa tradição traz. Negro fugido, você tá vendo aí, ó. Todo esse mês a gente se pinta nosso rosto, sai pra rua pra mostrar a cultura que a gente tem no Acupe. Escrevendo sobre o negro fugido, eu penso que toda a luta do povo preto foi uma luta pela independência, porque se eles estavam lutando contra os portugueses, automaticamente estavam lutando pela independência, mesmo que isso não fosse consciente. E não apenas contra os portugueses, né? Eles lutavam também contra outros opressores, além do negro fugido representar a luta cotidiana do negro por independência, ele representa também esses espíritos que ainda buscam por essa reparação. Na própria figura deles, eles representam esses eguns, esses espíritos, né? Porque o espírito também ele precisa de liberdade. E esses espíritos eles se libertam a partir de quem está aqui em vida, consegue também essa liberdade, né? Essa libertação. E essa provocação que você traz é muito interessante, é muito importante, para que as pessoas possam entender e sentir assim, que não são lutas marcadas, são lutas diárias, cotidianas. Sentir o drama do negro fugido, que é cultura. A cultura é essa que vocês estão vendo aí, chama atenção, tem gente que chora, tem gente que treme. De uma visão micro, a liberdade, a independência pessoal, ela que construiu a independência do país, porque a independência pessoal vem pelas heroínas, pelos heróis da nação, eles foram uma construção também de libertação de si. Antes foi uma coisa interna, uma necessidade, eu vejo muito dessa forma. Maria Quitéria, Maria Filipa. Todas as Marias. Todas as Marias. Que participaram e que foram excluídas, né? Selecionaram algumas, mas quantas tiveram? Olha as mulheres do Mingau. Elas não somente empregavam alimentos, mas elas também foram para lutas. E quantas mulheres anônimas tiveram nessas lutas? E percebam as estratégias que elas utilizavam, né? As mulheres do Mingau tornaram-se as caretas do Mingau, porque elas se cobriam para poder assustar esses portugueses, né? E elas poderem conseguir realizar a missão delas, que era de levar alimentos. A Festa do Mingau, na verdade, rememora a participação dos salbarenses nas lutas pela independência do Brasil na Bahia. Na verdade, toda a comunidade salbarense está unida contra a investida dos portugueses. E aí, resumindo a presença das mulheres, né, registraram um dossiê do General Labatu, um livro de Rui Afonso, 1960. A luta se alonga por mais de 6 horas, um assalto inútil contra as predicções de Gatchume. Os portugueses desistem seu intento para ameaçar Salbara, cujos defensores, sem distinção de sexo, dirigido pelo padre Manuel José Gonçalves Pereira, o rechaça, né? Gatchume é chumbo e rechaçar repeliu o adversário. Então a gente tem uma ideia de que as mulheres também estão lutando, né? Estavam no confronto. Então a nossa ideia aqui é permanecer que esse movimento não cabe, porque rememora os heróis e heroínas da independência do Brasil na Bahia. E aí nosso esforço é para que ele de fato não desapareça, porque se a gente perde essa indelével memória, né, a gente também esquece o nosso passado, né? Nosso passado glorioso. O que é você estar nessa tradição? Como é que você se sente?
maravilhada, porque é uma tradição cultural que contribuiu para a história. E isso me deixa muito alegre de participar. De que forma foi que essas mulheres participaram da história? Lutando e ajudando os lutadores também, tanto com alimento e com armas. O que é participar dessas caretas? É tradição de Sobara. As mais velhas da gente usavam espingarda, facão, e a gente ia levar mingau para os maridos que estavam na guerra. Aí os soldados corriam e diziam, vem as almas penadas, vamos correr. Aí a gente aproveitava, dava comida aos maridos e aos filhos, e depois eles voltavam. Aí a gente entrava no cemitério e dizia que era alma penada. A tradição do Negro Fugido retrata as várias lutas, as várias intensas lutas que aconteceram durante o Brasil Colônia. As lutas do povo preto pela liberdade. É forte, não é? Muito forte. Bote cultura forte como o Negro Fugido e todas as outras culturas que tem no Acupe. Tem o bombacho, tem a careta. Mas se a gente trazer essa tradição para outro ponto de vista, do ponto de vista das lendas da oralidade, o Negro Fugido ganha outro sentido, o sentido espiritual. Eu estou dizendo que eu estou com a perna doendo, que eu estou com minha perna doendo. Mas se eu vestisse minha saia e me pintasse, não sentia nada. Meu corpo ficava flutuando. Mesmo que no outro dia eu vim sentir, mas no dia de eu brincar, eu brinco. É a energia ancestral. Misericórdia. É uma energia tão gostosa. Reza a lenda que em Acupe havia um senhor de engenho que estava beirando a falência. E para superar essa crise a qualquer custo, ele procurou um senhor um senhor escravizado, que tinha uma sabedoria espiritual muito grande. Então, esse senhor de engenho ofereceu a vida dos seus escravos rebeldes e dos seus inimigos ao Orixá Iku. O Orixá Iku é encarregado de levar as almas do Aie para o Orum, ou seja, da terra para o plano espiritual. Mas, com o passar do tempo, acabaram os inimigos, acabaram os escravos rebeldes e Iku foi cobrar as oferendas. Ele não tinha mais. Como o senhor de engenho não cumpriu a sua promessa, o orixá avisou que levaria todas as almas do lugar em agosto. Foi aí que o povo preto de Acupe se reuniu no mês de julho para clamar aos espíritos para que a decisão de Iku fosse retomada. Grupo unido. Sem união, a gente não levanta. Isso é barril, né? Bahia, barril, Bahia, barril. Bahia, barril, Bahia, barril. Bahia, barril, Bahia. Foi aqui a independência do Brasil. E foi assim que todos juntos conseguiram salvar a comunidade das tragédias que aconteceriam no engenho de Acupe. Depois desse evento, as caretas e os mundus passaram a andar nas ruas de Acupe todos os anos no mês de julho. A brincadeira a gente aqui, na verdade, não é uma brincadeira, é uma cultura que a gente representa nossos antepassados, entendeu? Desde a escravatura, os negros. Aqui tinha dois engenhos, engenho Acupe Velho e engenho São Bento. Então nós herdamos tudo isso aqui da escravatura.
escravatura mesmo dos negros, mesmo da escravidão. E representa muito, é muito importante pra gente, né? Só quando a gente já passamos no dia 2 de julho, que é quando nós iniciamos, a gente é SRP. Quando entra aqui, a gente não é mais o mesmo. Quando bota máscara, a gente já se transforma, a gente não é mais mesmo, não. Espiritualmente falando também é muito forte. Às vezes não quer nem se aprofundar muito, porque é forte demais.